Começando mais um Talkcast, o podcast Pet, onde convidamos especialistas de algum tema da área Pet para compartilhar seu conhecimento e experiências. Hoje, antes de anunciar o convidado, quero falar sobre a Toca Pet Escola, que é a idealizadora e também quem realiza todo esse podcast aqui. Então, se você gosta desse conteúdo que a gente cria, compartilhe nosso canal, dê um like e ative o alerta. Hoje, eu tenho aqui a fera, que é a Bárbara Semenzato. Bem-vinda! Olá, pessoal. Obrigada, Diego. Obrigada pelo convite. Muito bom ter você aqui com a gente. Ai, que bom. Fico muito feliz. A Bárbara, ela é médica veterinária, com foco em clínica médica e também é professora. Muito bacana ter você aqui. Que bom. Como que surgiu essa sua vontade do universo veterinário? Como você iniciou esse processo? Eu iniciei no processo da veterinária como auxiliar, né? Certo. Eu acho que todo mundo que faz veterinária, eu acho que assim, na realidade, toda criança, uma vez na vida, falou que queria ser veterinário. Compartilha mesmo. Acho que não tem uma criança que não falou que, quero ser veterinário no futuro. Eu até brinco com meus alunos hoje que os teimosos persistem na ideia, né? Então, Sim. Os veterinários são os teimosos lá de trás que persistiram na ideia. Então, desde pequena, eu já tinha essa vontade da veterinária, né? Criada em cidade de interior, sou de Campinas, mas com família em cidade de interior. Legal. Então, sítio, fazenda, sempre tive lá nesse meio, né? Então, sempre tive essa vontade. Mas, né, vontade de criança, às vezes a gente não acaba seguindo. Eu realmente, assim, meu start, é isso que eu quero, foi quando eu ganhei a minha primeira cachorra, né? Isso aos 12 anos, então eu tive meu primeiro animal tarde, se você for parar pra ver, né? Sim. Tive com 12 anos. É a Nina, uma Pinscher, que está viva até hoje. Caramba! Então tá aqui com a gente hoje ainda. E aí que eu falei, não, é isso que eu quero, né? E já estudava numa escola que dava uma base bacana e também fui atrás de entender um pouco mais dessa profissão, né? Então, eu fiz um curso de auxiliar de veterinário na época, né? Então, é super importante falar sobre isso. Quando eu já estava no ensino médio. E quando eu terminei o ensino médio, foi que eu falei, não, quero fazer veterinária. Prestei as faculdades, acabei passando. E nesse mesmo ano, eu já consegui um trabalho como auxiliar, né? Eu já entrei para auxiliar numa clínica. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que, assim, que teve um diferencial na minha trajetória. Eu também fiz o banho e tosa, né? Que eu acho que hoje é o que abre portas, muitas vezes, para a área da veterinária, né? A gente sabe que hoje o mercado pet, ele cresce cada vez mais. E o banho e tosa tá, assim, estourado em crescimento. Essa conexão, então, foi fundamental, né? Foi. São complementares. Sim, porque na época eu acabei conseguindo como auxiliar, né? Mas eu ajudava muito em banho e tosa também. Então, ter o curso de banho e tosa foi um diferencial ali que eu conseguia fazer as duas coisas. Que legal. E aí eu entrei nessa clínica. E lá eu fiquei por 6 anos, na mesma clínica, né? Enquanto terminava a faculdade. E depois que eu me formei, acabei ficando mais um tempo como veterinária lá também, né? Mas foi mais ou menos isso, o start sempre começa com o seu sonho, né? E Exatamente. Aí você vai buscando o que você almeja aí para o seu futuro. A sua conexão com os animais foi fundamental para nortear essa carreira. Né? Eu falo assim que é uma carreira muito bacana. Mas acho que ela tem que ser muito baseada no amor aos animais, né? Eu acho que para você trabalhar nesse meio que a gente trabalha, se sua base não for gostar de animais, amar animais, não dá certo, né? Com certeza. É muito importante isso na nossa profissão. Esse curso de auxiliar veterinário, onde você se torna um enfermeiro veterinário, vamos dizer assim, deve abrir muito as portas de como que vislumbrar como que é o futuro dessa profissão, né? Exatamente, porque assim, a gente pensa em ser veterinário, mas a gente às vezes não tem nem ideia do que é ser um veterinário, né? Porque na realidade um veterinário não é somente o veterinário clínico. Se a gente parar para pegar as atribuições de veterinário, a gente sabe que tem diversas atribuições para um veterinário. Sim. E na faculdade a gente acaba descobrindo isso, né? Mas o curso, ele é eu falo assim, que é aquele divisor de águas. Porque às vezes você fala, eu tenho o sonho de ser veterinário, mas você não compreende o que vai ser aquela sua profissão, né? Gostar de animais, extremamente importante. Mas e saber lidar com as coisas que acontecem durante o dia a dia, Com né? certeza. Isso o curso de auxiliar traz muito pra gente, assim,
compreender o que vai ser o seu futuro, o que é essa profissão, né? Então isso me deu a certeza de que era realmente isso que eu gostaria de fazer, né? E pegando a rotina de um veterinário, o atendimento clínico, isso é a base, né, digamos. Como diz um Luiz que fez um podcast com a gente, ele fala que a clínica é soberana. Então Esse é o nosso ditado, a clínica é soberana, né? O atendimento clínico, muitas vezes a gente, hoje, a nossa profissão cresceu muito, né? Então a gente tem diversos especialistas. Temos especialistas para tudo, né? Todas as especialidades que a gente tem na medicina humana, a gente já tem na medicina veterinária. Mas assim, o que a gente aprende, o que a gente deve aprender, né? Que cada dia está se especializando mais, é que a clínica, sim, é soberana, né? Quando a gente forma lá na faculdade, a gente não forma especialista. A gente forma clínico médico geral, né? A gente compreende um pouco de tudo. E nessa parte de compreender um pouco de tudo, a gente compreende a base dos problemas, né? O animal em si, a sua fisiologia, a sua anatomia. Então a gente vai compreender o animal em si, que isso é muito importante. Eu falo que o clínico médico veterinário é aquele famoso clínico geral da medicina humana. É uma boa analogia mesmo. Eu acho que é a melhor analogia, porque assim, é aquele médico que vai te compreender, vai ver os seus sintomas, vai fazer a sua anamnese, vai fazer o seu exame físico, vai começar a compreender aquilo que está acontecendo com você, né? Vai fazer uma triagem, como a gente fala muitas vezes. Que legal. Ver os exames necessários, ver a necessidade de precisamos encaminhar para um especialista. Ou depois que chega um exame, precisamos fazer tal cirurgia. Então, o clínico é aquele veterinário que vai compreender o animal, né? E eu falo muito hoje, até para os meus clientes, que o mercado mudou, né? O mercado pet mudou. Antigamente... Qual sentido? Então, qual o sentido? Eu vejo muito isso. Vamos falar. Eu tô aqui como veterinária já vai fazer quase 6 anos. Antigamente, o pet era tratado como um pet. Sim. Um cachorro. Eu sou dessa raiz ainda que... Hoje, o pet é um membro da família. Com certeza. Para os tutores. Sim. Tá? Se a gente pegar pegar os dados dos... Vamos falar dos meus clientes. Se tiver outros veterinários aí, eles vão confirmar para você também. Mas se a gente pegar os dados dos nossos clientes... Vamos pôr aí que a maioria hoje são famílias, casais, que não têm filhos e têm pets. Sim, exatamente. Né? Você tem um banho e tosa, você consegue muito bem compreender isso. E as pessoas tratam esses pets como membros da família. Com certeza. Eu tenho até clientes que falam que não me chamam de veterinária, me chamam de pediatra dos seus animais. Legal. Porque é o veterinário que cuida do animal desde filhote, que sabe o histórico desse animal, que tem tudo que o animal aconteceu com ele, eu tenho. Então eu tenho clientes que me seguem de clínica em clínica que eu já trabalhei, mas não trocam um atendimento clínico, porque já viram um médico da família, né? Então eu sou a médica do cachorro da tia, da prima, da vizinha. Então assim, o clínico médico geral, a profissão a veterinária mudou, né? Então a gente tem que compreender isso também durante o atendimento, dar esse foco para o nosso paciente. Isso é muito interessante, que é como o mercado, é a tendência que o mercado vem mudando, né? Esses tempos eu li uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos, fala o seguinte: de acordo com uma pesquisa, então três tipos de respostas, e aí você sabe qual que é a relação do tutor com o pet. Uma pergunta simples: onde seu pet dorme? Fora de casa, ou na varanda, dentro de casa, ou dentro do quarto? Então, se a pessoa fala que dorme fora de casa, é aquele conceito antigo de cachorro é lugar de cachorro, cão de guarda. Exato. Dentro de casa, ele já é mais próximo, e dentro do quarto... Ele é muitas filho. vezes em cima da cama. Em cima da cama. É filho. Né? Sim. Eu falo assim, os meus clientes sabem que eu acho que eu tenho um nível de sinceridade muito grande, né? E eu falo mesmo, eu falo assim, eu trato os meus clientes como eu trato os meus animais.
como eu gostaria que os meus animais fossem tratados, né? Então eu brinco que eu sou Felícia, eu aperto os meus clientes. Se for preciso, eu sento no chão para atender um cliente que às vezes não fica bem em cima da mesa, mas eu faço de tudo para o meu cliente, para o meu paciente se sentir à vontade dentro do consultório. E eu trato eles como eu gostaria que os meus fossem tratados. Show. Né? Então acho que isso é E importantíssimo. aí a clínica geral, atendimento clínico, digamos, que aí você orienta para onde que tem que ir, alguma especialidade, como oftalmologia, Exato. faz um raio-x, precisa fazer um ultrassom, algo assim. A gente consegue encaminhar o que for preciso. Muitas vezes a gente consegue resolver o problema aqui mesmo, mas com toda certeza eu falo assim que nós veterinários, muitas vezes a gente tem que saber, falar, ó, esse é o meu limite. Né? A partir daqui não é mais parte da clínica geral, vamos encaminhar, né? Então, por exemplo, a gente tem uma equipe que trabalha totalmente unida e focada, né? Equipe mesmo, que eu falo que equipe é uma parceria, é uma via de mão dupla, né? Um ajudando o outro. Então, eu tenho parceiros muito bacanas que trabalham comigo e dão esse respaldo, né? Muitas vezes eu não preciso nem encaminhar o paciente para ir até lá. Eles vêm até aqui para atender o meu paciente aqui. Entendi. Então, a gente tem equipe que faz radiologia, ultrassonografia, endócrino, oncologia, oftalmo. A gente tem todas, ortopedia, a gente tem todas as especialidades que acabam, eu falo assim, que é agregando, né? Porque todo mundo sabe um pouquinho. Quando a gente junta os nossos conhecimentos, a gente consegue melhorar muito, tanto pra gente quanto pro nosso paciente, que é o nosso foco, né? Muito bacana entender esse universo veterinário, né? Que é muito mais complexo do que a gente imagina. E você também entra na parte cirúrgica também, né? Você entra no centro cirúrgico e põe a mão na massa, o meu ali, foco, né? Eu falo assim que não é o que eu realmente amo de paixão, mas eu acabo fazendo sim cirurgias para os meus pacientes, cirurgias básicas. As cirurgias avançadas a gente encaminha para os especialistas nos tipos de cirurgias que a gente precisa. Com certeza. Né? Qual dos principais desafios da profissão no dia a dia? Olha, hoje eu acho que o nosso principal desafio ainda é o não reconhecimento, né? O veterinário ainda não é reconhecido da maneira como ele deve ser, né? Existe até um meme que a gente vê por aí, então os auxiliares, os veterinários que estão assistindo por aí já viram esse meme, mas veterinário faz por amor, então por que eu tenho que pagar? Ah, caramba. Vou pagar minhas contas com amor? Não dá certo, exatamente, né? Então, assim, a profissão da veterinária ainda não é reconhecida como deve. Então, a gente barra muito nisso, né? De não ter o reconhecimento, e isso barra também para os pacientes. Porque muitas vezes os tutores acabam procurando respostas em lugares que não deve, né? Internet, no vizinho. Um monte de palpite deve vir. Exato. Né? E chega pra gente em último caso, né? Chega pra gente pacientes que às vezes a gente não tem muito o que fazer porque não veio quando deveria, né? Sim. O reconhecimento de falar, putz, eu vou procurar um veterinário para resolver, ou eu vou procurar na internet e vou fazer aquelas receitas mirabolantes para ver se dá certo. Né? É coisa que não acontece na medicina humana, né? Na medicina humana, qualquer coisa que acontece, você já procura um médico. Claro. Você não vai se automedicar, né? Você não vai... Já na veterinária, a gente não tem esse reconhecimento. E ainda também quesito financeiro, né? Que essa é uma barra muito grande. A tecnologia não chegou como chegou para a medicina humana, né? Sim. A gente acaba pegando os restinhos que vêm da medicina humana. Tem uns anos de defasagem, São né? Bastante anos aí de defasagem, né? Então, por exemplo, tomografia, ressonância, a gente acaba comprando coisas que estão sendo desligadas da humana e vem para a veterinária. Então, assim, a tecnologia demora para chegar. E quando chega, também é um valor caro. E aí barra, às vezes, para o tutor conseguir fazer aquilo que a gente necessita, né? E às vezes a gente tem que fazer muito com pouco, né? Às vezes a gente tem pacientes que a gente precisa tentar descobrir o que ele tem, fazer um monte de coisa, mas a gente não tem financeiro para poder realizar aquilo que a gente gostaria de fazer com aquele animal. E até mesmo os tutores têm um orçamento limitado para dedicar ao animal, né?
Até mesmo essa parte de convênio médico agora que está começando, né, na parte VET. Sim, os convênios agora estão aumentando, né? Até a procura em fazer convênios, mas ainda também é um pouco mais restrito, né? O valor mais alto, Sim. né? E às vezes não cobre tudo que a gente necessita para o animal, mas a gente já está tendo assim um avanço aí desses convênios. Ajuda bastante, com toda certeza, né? E também tem a questão da negligência veterinária, que alguns tutores não dão atenção à vacinação, que deve ser regular, até mesmo em tratamentos de pele e outras coisas, né? É como a gente estava falando, né? O tutor, o veterinário acaba sendo o último a ser procurado no momento na necessidade, Sim. né? Começa no quesito de vacina. Ah, eu não vou dar vacina, não tem necessidade. Meu, Só fica dentro de casa. Não sai pra rua. Você sai pra rua, né? Você pode ser um foco. A vacina é precaução, né? É prevenção, né? Eu falo assim, um tratamento hoje de sinomose. A gente sabe que um animal que pega sinomose, né, uma doença que... Só para todo mundo ficar alinhado, sinomose seria? Uma doença viral causada por um vírus que ataca o sistema nervoso central, o sistema respiratório, né? Para vocês terem uma noção, 90% dos animais que ela comete, principalmente filhotes, vem a óbito. Não tem Caramba. sucesso no tratamento. Um tratamento desse, eu falo por experiência, porque eu e a minha irmã resgatamos um animal com sinomose, né? Graças aos veterinários, todo o tratamento que a gente deu, a gente conseguiu passar por essa fase. Show. Mas na época a gente gastou quase 10 mil reais numa UTI veterinária para ele ficar uma semana, né? Então... Tem um custo alto para conseguir. Sendo que... Uma simples vacina... Um ciclo de vacinação de filhote, a gente já estaria protegendo contra essas doenças. É mesmo. Como ele foi um resgate, né? Ele já veio. Mas, assim, muita gente não tem essa noção de que se eu fizer as vacinas, eu vou estar... Olha, são 7 tipos de doenças que são protegidas na vacina múltipla, né? Na famosa V10. Então, assim, quantas doenças eu vou estar protegendo o meu animal? Inclusive, é protegido uma zoonose, que é uma leptospirose. A zoonose é uma doença que o homem também pode se contaminar através do animal. Então, olha como é importante uma vacinação. E acaba sendo deixado de lado, negligenciado pelo tutor, né? Os problemas, as patologias, as doenças. É como a gente estava falando. O veterinário é o último a ser procurado para resolver, né? É Google, é vizinho, a minha tia teve um cachorro que teve, eu li que isso é bom para isso, vai até a casa agropecuária e o cara lá da casa agropecuária acaba, usa isso, né, que a gente sofre ainda com isso também na veterinária. E o que acontece? Só procura o veterinário em último caso. Claro. Quando a gente às vezes não tem mais o que fazer. Claro, quando é um problema muito grave, né? Então, assim, é muito complicado. A gente para em barreiras que seriam simples, né? Que uma vacina é simples, claro, né? Trazer para uma consulta para resolver o problema é simples. Então, é complicado ainda. Isso pode se enquadrar até como maus tratos, né? Porque os maus tratos é o oposto dos bons tratos. Exato. Então, essa negligência veterinária também pode ser... um descuido do cão com parasitas, por exemplo. Não cuidar de cachorro com carrapato ou pulgas, só está maltratando o bichinho. Certo? Exato, né? Então, a gente pega casos que a gente realmente enquadra, assim, maus tratos, o animal chega em estado deplorável, muitas vezes realmente não tem o que a gente fazer. Claro que a gente tenta a gente gostaria de tentar de tudo, muitas vezes barra na questão financeira, barra na questão tutor, né, de não querer fazer. Sim. Então, realmente, existem muitos casos que a gente enquadra. E você acha que a falta de conhecimento também impacta? Sim, né, muita gente ainda não compreende como deveria o animal. Eu falo por experiência, porque às vezes aquele quesito que a gente falou de vacina, eu tenho clientes que às vezes eu vou falar sobre vacinas, nossa, mas eu tinha que fazer a vacina todo ano? Não sabe, né? Sim. Pode ser a falta de informação, às vezes o veterinário também, uma falta de esclarecimento, de conversar, de explicar, né? Eu falo assim que o meu foco em clínica sempre foi esse, porque eu gosto de dar um atendimento, eu gosto de explicar, eu gosto de estar ali presente, eu até brinco com as meninas que fazem a minha agenda.
uma consulta não é menos que 1 hora, porque você vai explicar tudo aquilo que o tutor precisa, esclarecer todas as dúvidas dele. Então, isso Claro. barra muito na falta de esclarecimento em questão do animal. Tenho notado que está melhorando sim, né? Que bom, né? Porque as pessoas estão... A gente fala da internet num lado negativo, mas a internet também tem um lado positivo, Sim. né? As pessoas estão buscando mais informação também nesses meios de comunicação. Então, isso ajuda bastante também na nossa área. Então, as pessoas já estão conhecendo um pouco mais, já procuram saber informações, a marca da vacina, como que faz, quando eu tenho que voltar. Então as pessoas já estão vindo mais preparadas também. Isso foi muito bacana. Até a pandemia, falo pra você que melhorou nesse quesito. Né? As pessoas ficaram mais em casa. A gente teve um nível de adoção que subiu, né? A porcentagem de adoção subiu agora nessa pandemia. As pessoas deram mais atenção a pequenos pontos que aconteciam, né? Tem mais atenção no seu animal, porque eu falo assim, a gente trabalhar, muita gente ainda tá de home office. Com certeza. E eram pessoas que trabalhavam o dia inteiro fora, às vezes não notava os sinais que o seu animal estava dando. Agora em casa as pessoas estão notando. Então assim, eu notei sim que tem melhorado nesse quesito aí de atenção ao seu pet. E você falou de sinais. Isso é legal, porque eu aprendi aqui num podcast também que animal não tem sintomas, tem sinais clínicos. Sinais clínicos, exato. Isso faz sentido, porque o tutor em casa ele consegue ter mais atenção aos sinais clínicos. Exato. Pela convivência, né? Sim, ele consegue prestar atenção, vamos falar de um simples xixi, né? Uma coloração de xixi, um odor de xixi. Muitas vezes porque a gente passa também o dia fora. A gente passava o dia inteiro fora. Chegava em casa, vai limpar o xixizinho, não tá nem aí pra olhar a cor do xixi. Exatamente. Quer limpar o xixi, põe a raçãozinha, acabou. Agora não, ele presta atenção aonde o animal fez xixi, que cor, quantidade. Então os tutores tenho notado isso que tá melhorando. Isso é uma vantagem muito boa. Excelente, não? E hoje nós estamos numa era aí que está mais em evidência essa parte do empoderamento feminino. Você, eu acho que é uma das pessoas que tem esse traço de mulher empoderada, que é um exemplo, na verdade, para as mulheres, né? Elas veem, as alunas, por exemplo, veem a Bárbara aí como um exemplo. E como que você lida, você teve barreiras já na sua profissão? A gente sempre passa, né? Porque a veterinária, queira ou não queira, sempre foi uma área predominada Masculino, né? Masculina. Até mesmo pelo ambiente mais pesado, né? Tem algumas situações de carregar bicho pesado, né? Tem mudado? Tem mudado, sim. Né? Hoje a gente vê que tem muito mais procura feminina na veterinária do que masculina. Sim. Se a gente pegar a história da veterinária, a primeira faculdade de veterinária no Brasil surgiu em 1910. A primeira mulher a se formar só vem em 29. Então, bastante tempo depois. Com certeza. Né? E queira ou não queira, se a gente pega essa época, né, a gente sabe que sempre teve esse preconceito entre homem e mulher, né? Essa diferença, força física, questão salarial. Então, a veterinária também passava por essas barreiras. Sim. Hoje, a gente nota que tem mudado muito isso, né? As mulheres já estão tomando muito à frente, porque as mulheres já notaram que elas conseguem fazer a mesma coisa que um homem. Com certeza. Isso é básico. Claro, temos diferença de força física? Temos. Mas a vontade, às vezes, é o dobro. E quando você tem vontade, você consegue fazer as coisas. Sim, isso é fato, né? É fato, né? Essa semana mesmo, eu e o dono de uma cachorra, a gente desceu uma cachorra de quase 50 quilos sozinho numa escada. No braço, né? E nem precisei pedir ajuda pra ninguém. A gente coloca, arregaça a manga e desce. Então, assim, a gente passa por essas barreiras. Sem frescura, né? Sem frescura zero. Então, assim, a gente passa por essas barreiras, mas graças a Deus tem mudado, né? Sim. E eu acho que as mulheres, elas tomando essa frente, elas se colocam no meio dos homens e falam, não, eu posso estar aqui porque eu tenho capacidade para estar aqui. Com certeza. Né? E a gente tem, às vezes, tem muita capacidade. Então, trabalhando fora, questão de vida pessoal, né? Muitas vezes é muito complexo isso para a mulher, Total. mas a mulher tá tomando o seu lugar aí para frente. E as mulheres vão dominar o mundo, né? Porque elas se esforçam mais, elas são mais dedicadas aos estudos, se preparam mais.
dedicam Sim, mais, né, sim. que os homens. Hoje eu vejo, assim, nas minhas turmas, 90% a procura é feminina do que masculina, né? Não falando que os homens não estão procurando ou não têm vontade, mas a procura tem aumentado é muito maior feminina, né? E como você falou, as mulheres estão aí, elas dão conta de várias coisas ao mesmo tempo, Exatamente. não é somente às vezes o trabalho, a gente tem todo Com um fardo certeza. para não chega a ser um fardo porque nunca é um fardo, mas a gente tem todo coisas em casa nos esperando, né? Exatamente. Até queria perguntar como você consegue lidar com clínica médica, com cirurgia, com professora, com casa e filho. É Não é complexo, fácil, né? é complexo, mas a gente sempre dá um jeitinho. Eu falo assim, que principalmente para as mulheres aí, meninas que estão atrás, eu fui mãe recentemente, né? 1 ano e pouquinho, né? Mas eu acho que isso é muito importante de falar que, assim, rede de apoio, né? Não sou somente eu dando conta, claro. Eu tenho a clínica, eu tenho a parte dos pacientes, tem a parte de dar aulas, tem a minha casa, mas a gente sempre tem uma rede de apoio também por trás, né? Que isso é muito importante também para a mulher. Porque às vezes a gente fala, nossa, a mulher dá conta de tudo. A gente dá, mas a gente não tem obrigação de dar conta de Com tudo certeza. A sozinha. pressão é grande, A né? pressão é muito grande, né? Porque eu falo assim, por exemplo, eu saio daqui, eu tenho que buscar filho na escola. Sim. Chega em casa, tem casa para cuidar. Mas a gente precisa ter gente nos dando apoio em tudo isso, né? Isso é muito importante. Eu falo, às vezes, eu vejo muito isso em várias mulheres que nesse sentido de eu quero, eu consigo, eu vou dar conta sozinha. Não, você não precisa dar conta sozinha. Com certeza. Né? A gente sabe que a gente dá conta, mas o fardo não é só nosso, né? A gente tem que ter pessoas para nos ajudar aí nesse cotidiano. E como surgiu ser professora na sua vida? Olha, até... É uma paixão também, né? Sempre gostei, né? Como professora, sem ser na área veterinária, eu comecei com 15 anos. Eu comecei com 15 anos dando aula de inglês para crianças em escola infantil. Depois, com 17 para 18, eu assumi uma turma por 1 ano numa escola infantil sem ser inglês. A turma inteirinha. Que show. Então, eu sempre gostei de dar aulas. Né? Aí fiz toda a faculdade, continuei dando também aula de inglês em momentos quando sobrava tempo, né? Porque é bem complexo. E quando eu me formei na faculdade, eu acabei recebendo um convite para ver se eu gostaria de assumir uma turma de auxiliar de veterinário. Como eu já estava acostumada a dar aula, esse convite acho que veio assim como para fechar tudo aquilo que eu gostava, para unir as coisas que eu gostava, né? Porque o inglês era um quebra-galho, né? Fazer um dinheiro, conseguir sobreviver. Sim. Mas tendo me formado, tinha acabado de formar, tinha formado em dezembro, em abril eu recebi o convite e falei, hora de expor meu conhecimento na veterinária. Vamos lá. E isso já vão fazer 5 anos. Que massa. Dando aula em cursos de auxiliar de veterinário, né? Então é bem bacana. É o que eu gosto mesmo. Eu acho que é onde, assim, atuar o dia inteiro como veterinária é muito bom, mas passar o seu conhecimento para frente, dividir, ajudar muitas vezes também, eu me sinto realizada. Eu vou compartilhar essa mesma posição aqui porque ser professor tem uma causa muito nobre, onde você consegue compartilhar o seu conhecimento e transformar a vida de pessoas através da educação. Exato. Então, temos que levantar a bandeira mesmo da educação, porque é fácil, fundamental. não é. Sim. É muito difícil. Principalmente como a gente estava falando. O dia inteiro atuando em clínica, casa, é família... dar aula, com certeza. É muita coisa, mas assim, eu não consigo deixar de lado. Eu acho que é uma parte de mim. E voltando para a área veterinária, você também atende animais de grande porte? Não. Não. Eu sou focada em clínica de pequenos animais. E na faculdade já trabalhou em grande porte? Já trabalhei, até curioso, eu até falo para as minhas alunas. O meu sonho era trabalhar com grande porte. O meu sonho era trabalhar com reprodução de animais de grande porte. Que legal. Entrei na faculdade focada, gostaria, já comecei a fazer cursos de genética. Na primeira palpação,
eu não tive altura pra palpar o animal direito, a mão não consegui. Caramba. Eu falei, ai, me decepcionei. Plano B. Vamos pro plano B, que o plano B vira o plano A e se torna a realização da nossa vida. Que show. Né? E animais silvestres você atende também? Não atendo. E isso é bem importante até de se falar, porque animais silvestres é um mundo totalmente à parte, né? Sim. Tanto que existem cursos por aí de animais silvestres, auxiliar de veterinário de animais silvestres. E eu falo assim com toda a propriedade que eu não atendo. Por quê? Eu prefiro não quando eu não sei, eu prefiro não mexer, não fazer coisas erradas, atrapalhar do que... Com certeza. Então eu falo assim, não atendo, encaminho sim, não tenho vergonha de passar a bola para frente para veterinários que são especializados nisso. E realmente é um mundo totalmente à parte, totalmente né? diferente. Pets não convencionais, Exato, vamos dizer assim. né? Os pets não convencionais. A gente tem procura, né? Mas aí, como eu falei para vocês, a gente tem uma equipe que de veterinários, parceiros, especialistas, que a gente joga a bola para frente. A gente tem que, às vezes, deixar o ego de lado, que muitas vezes eu falo que é ego, né? Ah, não, eu vou fazer. Eu sei fazer. Eu sei fazer. Não, você não precisa saber fazer tudo. Se você não sabe, é melhor não se meter para não dar um problema futuramente e passar para alguém que saiba fazer de uma maneira muito melhor que você. Sim. Pegando a questão da tecnologia no universo veterinário, você já comentou que não evoluiu tanto quanto a medicina humana, porém teve uma grande evolução, né, nos últimos tempos. Está evoluindo muito. E rápido, sim, né? Rápido, né? Mas sempre atrás da medicina humana. Mas isso já é uma vantagem muito boa pra gente. Do que a gente tem hoje, a gente não tinha, né? Há 10 anos atrás. Sim. Eu até falo a respeito, por exemplo, do auxiliar de veterinário. O auxiliar de veterinário foi uma evolução tão grande na área da veterinária. Vamos falar aí, você que falou que é raiz, né? O tutor de pet raiz. Lembra mesmo. Lá, 20, 30 anos atrás, você ia num consultório veterinário, era o veterinário sozinho, suando a camisa, segurando o animal, contendo, fazendo tudo o que precisava, porque muitas vezes o tutor não consegue ajudar, né? Vai em clínicas, vai em hospitais, vai em consultórios hoje. É muito difícil achar um veterinário que trabalhe sozinho. Exatamente. É muito difícil. E teve até essa gourmetização das clínicas veterinárias também, né? Para atender esses pets. Sim. Tá tudo hoje, os hospitais mesmo, né? Há poucos anos atrás a gente não tinha hospital 24 horas veterinário, atendimento emergencial, UTI veterinária. Né? A gente, ontem mesmo, conversando com um colega, ele estava levando um paciente para uma câmera hiperbárica. Quando que a gente pensaria que a gente teria isso na veterinária? E hoje a gente tem, né? Então a evolução está sendo muito grande e isso só traz vantagens para o nosso paciente. Acaba que eu não entro no seu consultório para não atrapalhar, mas às vezes eu vejo você lá fazendo exames de raio-x, por exemplo. É impressionante ver a tecnologia de um raio-x ali, um equipamento muito pequeno. O raio-x digital hoje é uma máquina digital praticamente, o resultado sai na hora. Impressionante. Olha a vantagem para o seu paciente. Falar para você que esses dias eu fui fazer um raio-x no meu filho e não era digital. O resultado demorou 2 dias para sair. Eu falei, poxa, acho que eu vou chamar o meu radiologista lá da clínica e pedir para fazer um raio-x, que é muito mais fácil, né? Então, assim, a gente está tendo evoluções, assim, grandíssimas na veterinária e isso é só vantagem para o nosso paciente, porque eu falo assim, a gente pensa no paciente, né? Na rotina veterinária, o que você mais gosta de fazer? Olha, o que eu mais gosto de fazer mesmo, como eu sempre falo, é o atendimento de clínica geral. Eu gosto de acompanhar o paciente. O desafio ali de descobrir o que é. Eu falo que eu sou osso duro de roer, que eu não paro até descobrir aquilo que o animal tem, né? Eu brinco assim com um tutor. Você tá comigo? Você vai topar fazer aquilo que eu quero pra gente descobrir o que tem? E eu vou até o final, sabe? Então, realmente eu gosto desse desafio. Mas eu vou falar pra você que eu sou uma pessoa muito sociável e eu gosto de ter esse contato com o tutor também, com o paciente, de estar ali presente, de fazer parte daquele, como eu disse pra vocês, ser a pediatra do animal, de acompanhar todo o histórico, desde que era filhote
a passar por todas as fases do animal. Imagino. É muito gratificante você acompanhar tudo isso. Eu gosto bastante. Com certeza. E a questão, é um tema um pouco polêmico, mas a humanização dos cães aí. Você consegue orientar um pouco dos malefícios e benefícios que tem esse mundo? Olha, a gente tem que entender que a gente nunca tá no lugar também do outro, né? O tutor, hoje, ele, assim, a gente entende que ele vamos falar a gente, né? Sim. Humanizou muito os pets. Tem até o limite que deve ser feito, né? Tem pessoas que realmente extrapolam do limite da humanização. Então, o veterinário tem, sim, o fator de esclarecer todos esses pontos para o tutor, até porque tem coisas que vão extrapolar, né? Eu vejo muito, por exemplo, não criticando de jeito nenhum, né? Claro. Mas, por exemplo, gatos. Gatos a gente sabe que é uma espécie carnívora estrita. O gato precisa da proteína da carne para sobreviver. Muita proteína. Muita proteína. Mais que o cão. Mais que o cão. Tanto que a maioria deve saber que os cachorros preferem ração de gato porque ela é mais saborosa. E o que a gente tem visto por aí? Veganos querendo tornar os seus gatos veganos. Só que isso vai trazer o quê? Malefícios para a vida do animal. Com certeza. Então a gente tem que ter ali o limite de explicar o que vai ser, o que é bom e o que não é bom para aquele animal, com certeza. A informação aí acho que é o esclarecimento é sempre importante, né? De bola. Caramba, esse papo nosso abriu o mundo aí, acho, esse ambiente veterinário. Sim, tem muitas coisas interessantes nessa área, né? E os próximos passos de carreira como veterinário, o que você almeja? Olha, o meu sonho sempre não, porque já é realizado, né? Sempre foi dar aulas. Os próximos passos aí é foco em mestrado, doutorado, Eu sei, como a gente estava falando, recém-casada, mãe há pouco tempo, eu sei também o meu limite, né? Eu falo que, igual a gente conversou, a gente não precisa carregar tudo. Eu sei que hoje não é o meu momento de buscar isso, mas o meu foco sempre foi ser carreira acadêmica universitária, então é uma coisa que eu gosto bastante. Que show! Agora outro tema um pouco polêmico, que é a questão sobre vidas, porque às vezes o veterinário ali, ele tem a tomar decisões quando a vida está chegando ao fim, então são momentos delicados. Como que você lida com esses momentos? Olha, isso abre muito o nosso tema, porque a gente volta, acho que em uma das primeiras conversas que a gente teve, né? Lidar com vidas nunca é fácil. Por isso que eu sempre falo da importância de, a hora que você decide se tornar veterinário, conhecer um pouquinho da profissão para entender com aquilo que você vai lidar. Sim. Porque não é fácil. Imagina. Por isso que a gente volta na tecla de conhecer, fazer o curso de auxiliar antes de buscar a faculdade é muito interessante. Porque lidar com vidas nunca é fácil, né? Sim. A gente volta em outro tema que o veterinário muitas vezes não é reconhecido como médico, né? Mas sim, cuidamos de vida. Né? Exatamente. Somos médicos de animais, mas somos médicos. E cuidar de vida não é fácil, né? É uma vida que pertence a uma outra família, como a gente falou, são membros de família hoje em dia, né? São parte daquela família, nunca é fácil. Falo assim que hoje eu lido muito melhor do que eu lidava antigamente, né? No começo da carreira não era fácil, eu me sentia muito abalada quando acabava perdendo um paciente, precisava fazer às vezes o procedimento da eutanásia, né? Que a gente tem que sempre fazer um parênteses, que é um procedimento que só deve ser feito em último caso, né? Quando a gente não tem mais o que fazer por aquele paciente, porque muitas vezes as pessoas acabam entendendo a eutanásia que é um simples ato, tudo bem, né? Não, a gente em último caso que a gente acaba tendo que fazer. Isso, né? Tem a opção ali, o veterinário que decide entre a vida ou manter a vida ou o corpo dormir. Né? Muitas vezes assim, a gente acaba não falando necessariamente precisamos fazer eutanásia, porque não somos nós, não cabe a nós, né? Mas a gente explica todas as situações que podem ter, né? E aí o tutor acaba entendendo, compreendendo que às vezes não tem mais o que fazer. Sim. Mas não é fácil. Falo pra você que
perder, por exemplo, um paciente em cirurgia nunca é fácil. Ter que fazer a eutanásia nunca é fácil. As meninas que trabalham comigo sabem muito que o dia que eu preciso fazer uma eutanásia é um dia que eu não fico bem, eu não consigo render aquilo que eu renderia. Falo por mim, tá? Eu sou muito apegada aos meus pacientes. Eu gosto, então eu me apego muito aos meus pacientes. Tem um carinho ali, né? Tem um carinho muito grande pelos pacientes, pela família, como eu falei pra você, eu gosto de me relacionar também com as famílias, porque eles têm que entender que a gente tá ali também por eles, né? Então, pra mim, nunca é um momento fácil, mas a gente tem que acabar lidando com isso, né? Compreendendo um pouco melhor que vida o que é vida, né? Para aquele animal, o que é a vida dele? A hora que ele já tá naquele sofrimento extremo, a gente considera a vida? E acaba, imagino eu que tem que ter os veterinários têm que ter uma certa frieza para administrar a situação ali entre os tutores e tal, né? É muito complexo, né? Porque eu falo assim, é um procedimento que começa que ele tem um valor financeiro. Se coloca na situação que seu animal não tá bem, não tem mais o que fazer, e o veterinário tem que falar para você, então você vai ter que ainda pagar para realizar esse procedimento, tem que pagar para enviar ao cemitério. Então, começa por aí que não é fácil. Com certeza. O procedimento em si não é fácil, né? Claro. Eu sinto muito. Eu fico com o animal até o final, né? Então, assim, a gente tem que saber lidar. Eu falo assim, que eu nunca deixo transparecer para o tutor aquilo às vezes que a gente tá sentindo, mas às vezes acontece que a gente não consegue se segurar, né? Muito Porque bom. não é um momento feliz, né? É um momento triste. E eu falo às vezes assim, nós somos humanos. Demonstrar sentimentos também é importante, né? Eu falo que ser frio, ser coração gelado o tempo todo, o tutor às vezes também vai entender de uma maneira. E o dono tem que assinar um termo também, né? De responsabilidade, autorizo. Exato. Tudo feito conforme a regra, né? Muito bom. Não é fácil. E qual mensagem você deixa aí para as pessoas que querem ingressar nesse universo veterinário? Olha, fácil não é, mas é gratificante. Eu acho que assim, se você tem a vontade de entrar nessa área, você tem o primeiro passo, que é gostar de animais, vá atrás de procurar entender um pouco mais essa profissão, né? Compreender aquilo que ela engloba, tá? Não temos só a clínica médica veterinária, ou a clínica cirúrgica, ou as especialidades. Veterinários podem trabalhar em diversos segmentos. Pode dar alguns exemplos? Claro. A gente tem veterinário trabalhando na fabricação de produtos de origem animal. A gente tem veterinário trabalhando na vigilância sanitária de restaurantes que fazem comercialização de produtos de origem animal. A gente tem veterinários trabalhando em hospitais, no controle de zoonoses, que são essas doenças transmitidas de animal para homem. Temos veterinários trabalhando em competições de esportes animais, hipismo, polo. Temos veterinários trabalhando em fabricação de produtos, medicamentos para animal. A gente tem veterinário em muitos lugares aí. E além de atendimento em clínica, tem muitos veterinários que são volantes, né? Como chamado, que são aqueles que atendem a domicílio. Hoje em dia cresceu muito, né? O número de veterinários que atendem volante a domicílio, que é uma vantagem muito bacana para o tutor também. Às vezes não consegue levar, às vezes o animal se sente mais à vontade em casa, né? Então cresceu muito essa procura por atendimento a domiciliar. E também tem a questão das especializações, né? Assim como a medicina humana, que clínico geral, de especialista em ortopedia, dermatologia, veterinária também segue esse mesmo princípio. Esse mesmo princípio. Todos nós nos formamos clínicos médicos gerais, né? Compreendemos tudo. E depois seguimos as especializações, né? E eu acho que é muito importante focar nisso, compreender a base para depois compreender a sua especialidade. Eu acho que é muito importante isso. Bacana. E só para esclarecer também, nós temos
Algumas: ortopedia, oftalmologia, dermatologia. Dermatologia, oncologia, endocrinologia, nefrologia, odontologia. Caramba. Temos... Vai longe, né? Vai bem longe. Pneumologia, cardiologia, alergologia. A gente tem diversos. E pode ter os pets cães e gatos, como o pessoal mais conhecido, Os pets mas domésticos. pode ter os de grande porte, né? Trabalhar em fazendas. Exatamente. É uma área bem legal também. Além dos não convencionais. E os pets não convencionais, que tá crescendo cada dia mais aí a procura, né? É interessante saber, né, que os animais silvestres são cada vez mais presentes como pets. Eu não tenho opinião formada sobre isso, se é bom ou ruim, mas acho que a interação é muito menor ali, né? Mas tem gente que gosta, eu respeito. Exato. Eu falo, eu penso, Bárbara, penso da seguinte maneira: que você, antes de você ter um pet, qualquer um que seja cão, gato, pet não convencional, você precisa compreender aquele animal, entender as especificações dele, né? Sim, os cuidados. Os cuidados, o que aquilo requer, o que eu vou gastar financeiramente com aquele pet, né? Antes de assumir essa responsabilidade. Exato, porque é o quê? É uma vida. Sim. Né? Não dá pra gente negligenciar uma vida. Né? Então a gente tem que compreender todos esses pontos bem importantes. Excelente. Bárbara, acho que nosso papo foi esclarecedor. Tirou muitas dúvidas de quem quer entrar nesse mercado. Espero que sim. Não, com certeza. Foi ótimo. Eu mesmo adorei. Que bom. A conversa foi muito mais... É muito mais complexo do que as pessoas imaginam, né? Esse muito mundo mais. veterinário. Então acredito que foi muito útil para abrir a mente de muita gente. Ai, que bom. Excelente. Então, chegamos ao fim. Alguma mensagem mais que você queira passar? Queria falar também, né, que nós temos aqui na Toca. Exatamente. Não podemos deixar de lado, né? Vamos falar agora no final, mas para quem não sabe, eu sou veterinária clínica aqui da Toca Pet Escola, né? Então nós temos uma clínica veterinária completa, aguardando vocês. Exatamente. Não, então estamos aqui para qualquer tipo de atendimento. Temos a clínica, centro cirúrgico, internação, temos banho e tosa também, né? Então se vocês estiverem precisando de qualquer coisa que seja, vocês serão muito bem-vindos e muito bem atendidos por nós aqui na Toca Pet Escola. Claro, e a Bárbara também é responsável por toda a divisão veterinária da Toca. Seja os cursos, seja centro cirúrgico e atendimento clínico, enfim. Sejam muito bem-vindos para o curso de auxiliar veterinário aqui da Toca. Se você tem o sonho de seguir na veterinária, essa é a nossa recomendação. Venha conhecer um pouquinho da nossa área primeiro, conhecer o mundo veterinário, acompanhar a nossa rotina e ter certeza que é isso que você quer, que acho que vale bem a pena. Muito bom ter você aqui. Até o próximo Tocast.